Ageu, capítulo 1, do verso 1 ao 11, nos diz assim: No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Queridos, esse é apenas o início da profecia do profeta Ageu, homem usado por Deus, dentro de um contexto histórico, político e geográfico, dentro do qual o povo de Deus estava saindo de um cativeiro na Babilônia e agora tentando reconstruir suas vidas. As vidas que antes eram estabelecidas em Jerusalém, a capital de Judá. E foi justamente nesse local que Deus levantou o profeta Ageu, cerca de 550 a 520 anos antes de Cristo. E nós podemos dar precisão a essa data, uma vez que o texto declara que foi no tempo do rei Dario, o rei Medo-Persa, que sucedeu o Império Babilônico. E a estratégia desse rei foi diferente da estratégia do rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Nabucodonosor tinha por estratégia levar cativo, como prisioneiro, os seus dominados, e levar para a Babilônia. Mas a estratégia do rei Dario e do Império Medo-Persa era constituir governadores nos próprios locais, deixar que o seu povo pudesse estar ali sobre os seus olhos e ter a sua vida, não influenciar, por exemplo, na cultura, na religiosidade, mas simplesmente dominá-lo política e economicamente. Então a palavra de Deus vem tocar no coração de um povo que estava no caminho da reconstrução. Mas por quê? Ao olhar o tom da profecia de Ageu, nós percebemos assim um tom tão áspero, e de uma forma tão dura Deus os trata e reivindica determinadas coisas. Se nós olharmos para a situação em que eles estavam vivendo, uma situação de reconstrução, uma situação de quem estava se levantando do pó, dentro de um cativeiro, e que quando chegou à sua cidade encontrou tudo destruído por conta dos exércitos quando os atacaram. Mas a questão é muito mais profunda do que essa. Até porque Deus sempre deixou claro que Ele nunca esteve alheio às nossas necessidades. Antes de nós passarmos pelo que estamos passando, o Senhor já sabia, o Senhor já conhecia. E sempre houve uma predisposição no coração de Deus de nos ajudar. O tom de todas as profecias sempre foram: olha, vocês estão agindo assim, erradamente, vocês estão imersos numa idolatria, vocês estão desleixados com relação à sua vida espiritual, vocês estão errando nisso, nisso e naquilo, mas se vocês se consertarem, eu desviarei de vocês um futuro mal que se aproxima.
70% das profecias de Deus tiveram esse tom. Mas aqui, o povo já estava colhendo o fruto da sua desobediência. Profetas antes do profeta Ageu profetizaram, mas o povo não ouviu, o povo não obedeceu. Então, quando o povo chega a Jerusalém, ávido por reconstruir suas vidas, passaram por experiências lá nos 70 anos de exílio, experiências espirituais que os fizeram compreender que Deus era o único Deus, Senhor de suas vidas. E eles se dispuseram a reconstruir o templo que Nabucodonosor havia destruído anteriormente. O templo representava o estabelecimento da sua vida religiosa, do seu relacionamento com Deus. Mas eles tinham também o desafio de reconstruir suas casas. Não suas famílias, suas casas. Suas famílias estavam protegidas por Deus, tudo já estava encaminhado. Mas há uma verdade a qual nós temos que nos permitir sermos confrontados, porque ela é pertinente aos dias de hoje ainda. Na maioria das vezes, quando nós começamos a desenvolver algum tipo de trabalho, existe uma predisposição em nosso coração de parar. Nem todo mundo tem a habilidade, a destreza, a resiliência, a persistência de ir até o final. Depende da circunstância, do contexto da sua vida. Uns são mais resilientes e persistentes, outros não. Mas há uma outra realidade que nós também precisamos ser confrontados com relação a ela, que diz respeito à vida espiritual e aquilo que é projeto de Deus, aquilo que é plano de Deus, e que deveria ser primazia dentro dos nossos planos, mas que normalmente, quando nós passamos por algum tipo de aperto, quando nós vemos os nossos projetos pessoais às vezes não acontecendo, quando nós passamos por algum tipo de problema, a primeira atitude nossa é abrir mão das atividades espirituais. Deixarmos de fazer aquilo que era propósito de Deus, porque às vezes está inviabilizando os nossos propósitos pessoais. É assim ou não é? Pode não ser hoje com você, mas talvez tenha sido ontem. E você traz essa experiência de vida de que em algum momento você deixou de fazer algo que Deus havia determinado para que você fizesse, porque você deu preferência aos seus projetos pessoais. O povo de Judá, povo de Deus, estava passando por um período assim. Eles começaram a reconstruir o templo, mas logo se desanimaram. Fizeram uma observação de que, por mais que eles se esforçassem, eles não conseguiriam reerguer um templo suntuoso, bonito, como aquele que Salomão tinha erguido. E usaram isso como subterfúgio, como argumento para que eles pudessem então deixar o que era um propósito e um projeto de Deus para a vida deles e se aplicaram aos seus planos pessoais. E planos que eram materiais. Então Deus manifesta a sua insatisfação. E eu creio que a profecia de Ageu seja algo assim tão pertinente aos dias de hoje, uma vez que nós também agimos assim, na maioria das vezes. Mas essa profecia traz para nós, que é o fato de que nós temos um Deus que se envolve na vida do seu povo, e que deseja ser prioridade absoluta para eles. E que quando esse povo compreende o desejo do seu Senhor, as coisas se tornam muito mais fáceis. O tom da reclamação de Deus por meio do profeta Ageu era que o povo quis fazer sozinho a obra. E quando nós queremos fazer a obra de Deus sozinhos, irmãos, nós vamos enfrentar dificuldades, sim. E muitas vezes nós vamos desistir no meio do caminho. Mas quando nós aceitamos e nos aplicamos ao propósito de caminhar com Deus, de fazermos a obra de Deus juntos com Ele, as coisas mudam. Nós começamos a ver um Deus que abre portas. Nós vamos ver um Deus que nos protege, que nos guarda e que nos dirige. Então Deus usa o profeta Ageu para declarar uma série de palavras proféticas. E seguindo uma sequência que nós vamos compreender o porquê, nessa sequência nós vamos ver como Deus nos trata. Em primeiro lugar, Deus manda uma palavra de rejeição por meio do profeta.
E essa palavra de rejeição era com relação ao comportamento do seu povo. Deus estava rejeitando aquele comportamento. Era um comportamento inerte daquelas pessoas diante do projeto do Senhor de reconstruir o templo. E eles diziam: olha, ainda não chegou o tempo de reconstruirmos a casa de Deus. No verso 2, os irmãos vão ver este argumento que eles usaram. Eles começaram a fazer, enfrentaram dificuldades, e logo ajustaram suas consciências, dizendo: olha, ainda não é o tempo. Se não está acontecendo é porque Deus não quer. Eu pergunto aos irmãos, nem tudo que acontece nas nossas vidas é porque Deus não quer. Às vezes não está acontecendo algo de bom, justamente porque nós não estamos nos aplicando como deveríamos nos aplicar. No caso do povo de Judá, não estava acontecendo porque eles não deram prioridade. Não estava acontecendo porque eles não desejaram fazer juntamente com Deus e segundo os preceitos de Deus. Então eles erraram, e às vezes nós erramos da mesma forma. Criamos subterfúgios para ajustar a nossa consciência e dizemos às vezes assim: ainda não é o tempo de Deus. Mas na verdade somos nós que estamos retardando uma bênção que Deus já havia predeterminado para nós, ou até mesmo para a nossa família. A segunda palavra profética vem com um tom de denúncia de pecado. No verso 4, Deus diz assim: então acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? A pergunta de Deus vem revelar um pecado que estava no coração do povo. A falta de prioridade naquilo que é do Senhor em suas vidas. Esse texto se aplica nas questões materiais, quando nós entendemos que se tratava de reconstrução física de um templo, reerguer paredes. Mas dentro do contexto que nós vivemos hoje, após a vinda de Jesus, tudo aquilo que era aparato religioso do passado, a teologia explica que era como uma tipologia de algo que aponta para o presente, mas que deve ser substituído na perspectiva de que Jesus mudou a interpretação de todas elas e cumpriu. Como, por exemplo, o templo, ele deixou de ser o local da habitação de Deus. O templo físico. E o apóstolo Paulo diz: olha, vós sois o templo do Espírito Santo. Mas nós podemos trazer a mesma reflexão em termos de valor, porque naquele tempo Deus habitava no templo. No templo que tinha 3 compartimentos: o átrio, tinha o santo lugar e tinha o santo dos santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício de expiação pelos pecados do povo de Deus. O templo era o local onde o povo se relacionava com o Senhor, onde o povo se encontrava com Deus. Então tinha que ser valorizado. Da mesma forma que hoje a sua vida, a minha vida tem que ser valorizada, porque é por onde nós nos relacionamos com o Senhor. Então, da mesma forma que o povo no passado não estava priorizando a reconstrução do templo, fisicamente falando, nós hoje erramos quando não priorizamos a reconstrução das nossas vidas espirituais. Quando nós negligenciamos a manutenção de um bom relacionamento devocional com Deus através das nossas orações, da leitura bíblica, que Deus deseja fazer por você, através de você, precisa ser hoje encarado de forma séria, porque é através do nosso serviço, irmãos, que grande parte da nossa fé se aperfeiçoa. É através do nosso serviço que na maioria das vezes o Senhor se revela a nós e nós começamos a desenvolver um caminho de intimidade com o nosso Deus. Então aquela palavra de denúncia de pecado dizia respeito à falta de prioridade naquilo que era do Senhor. Deus então dá uma terceira palavra profética, mas agora com um tom de reflexão, para que o povo pudesse parar e refletir. No verso 5, ele diz assim: vejam aonde os seus caminhos os levaram.
É como se hoje o Senhor estivesse falando conosco: olha, algumas coisas estão erradas na vida de vocês. Vocês estão sofrendo e eu não gostaria que vocês sofressem dessa forma. Vocês estão caminhando num sentido contrário. Agora pare e pense aonde tudo isso deu na vida de vocês, aonde tudo isso os levou. E Deus explica o contexto. Logo no verso 6 ele fala: vocês têm plantado muito e têm colhido pouco. Vocês comem e não se fartam, vocês bebem e não se saciam, vocês se vestem, mas não se aquecem. E aqueles que trabalham por um salário, o recebem e colocam como numa bolsa furada, ou seja, não está dando para nada o que vocês recebem. Veja como essa palavra é tão contemporânea aos dias de hoje, irmãos. Mesmo Deus que chama o povo à reflexão, explica para eles os parâmetros pelos quais eles deveriam refletir. Aonde os caminhos que vocês optaram levaram vocês, ou a vida que vocês têm hoje. E aí nós vemos Deus falar uma quarta palavra profética, mas agora com um tom conclusivo e um tom direcionador. No verso 7 ele diz: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Então, subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e para que nele eu seja glorificado, diz o Senhor. A reconstrução do templo não tinha um objetivo tão somente físico ou estético, nem tão somente religioso, no que diz respeito à religiosidade, ou ritual religioso da vida de um povo. Mas Deus estava se sentindo desprestigiado quando o seu povo, diante de tantos livramentos recebidos, deixou de fazer aquilo que era a sua obra e se aplicou nos seus próprios projetos pessoais. Veja se nós hoje não fazemos isso ainda, irmãos. E essa palavra de Deus vem nos alertar: não faça. Talvez o contexto que você está vivendo hoje é um contexto de desobediência, de negligência, de descaso. Você está vendo, mas não quer enxergar. Você está ouvindo, mas não quer escutar o que Deus está te falando e te mostrando. E às vezes, culto após culto, a palavra do Senhor vem ao seu coração. E você até se sensibiliza um pouco, mas a tua sensibilidade e a tua falta de obediência não são suficientes para causar uma mudança no seu comportamento, a ponto de você mudar o seu jeito de ser. É quanto a isso que Deus estava reclamando. Então ele dá uma palavra de direção: olha, obedeçam, subam um monte, tragam madeira, reconstruam o templo, para que eu me sinta glorificado no meio de vocês. Em quinto lugar, Deus traz uma palavra de ensinamento ao seu povo. Olha a sequência, como Deus usa o profeta de uma forma tão objetiva e tão eficaz. Ele detecta o problema, então ele traz uma palavra de rejeição quanto ao comportamento inerte daquelas pessoas. Viam o que tinham que fazer e não faziam. Depois ele traz uma palavra de denúncia de pecado. Olha, se vocês não estão fazendo o que tinham que fazer e estão fazendo o que não é a prioridade, o que não era para ser feito nesse momento, vocês estão em pecado. Em terceiro lugar, ele chama o povo a uma reflexão. Hoje, irmãos, nós poderíamos olhar não somente com olhares materiais, mas olha para o teu coração. Talvez ainda haja uma raiz de amargura que você não se permitiu ser tratado. E por que não foi tratado? Porque você não se aplicou de coração e alma aquilo que era a vontade de Deus. Talvez você ainda esteja vendo coisas que têm se arrastado ao longo da sua vida sem serem resolvidas. E por que não foram resolvidas? Quando Deus nos chama a uma reflexão, Ele aponta parâmetros. Com certeza Deus te falou o porquê. Com certeza Deus te mostrou caminhos. Mas a tua sensibilidade espiritual e a tua fé enfraquecida não permitiram.
você obedecer e mudar esse cenário. Poderia ter sido evitado. Então Deus traz uma palavra de ensinamento. A partir do verso 9, ele diz assim: vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Perguntou o Senhor dos Exércitos. E ele explica: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Ou seja, aquilo que era problema concernente à vida espiritual, vocês negligenciaram, deixaram em segundo, terceiro plano, e aquilo que era só uma questão material, é o que está tomando conta do coração de vocês. Cada um está se aplicando ao seu próprio projeto de vida, aquilo que é particular à sua vida. Mas aí Deus diz: por causa de vocês, e tão somente de vocês, o céu reteu o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei, diz o Senhor, uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, também os homens e o gado. E o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Foi Deus quem fez. Essa palavra de Deus tem tom de ensinamento. Até que ponto a desobediência pode comprometer a nossa felicidade e os rumos da nossa vida. Então era de se esperar nesse momento uma reação com relação ao povo. E todas as vezes que Deus traz uma palavra direta a nós, Ele espera uma reação nossa. E houve uma reação. A profecia se dirigiu ao governador Zorobabel, ele reagiu. A profecia se dirigiu ao sumo sacerdote, representando o alto clero, quem comandava as questões religiosas daquele povo, ele reagiu. E a profecia se dirigiu a todo o restante de Judá, e eles também reagiram. E reagiram de forma positiva, irmãos, para a alegria de Deus. Agora, o quanto custou para eles demorarem para reagirem segundo a vontade de Deus? Quanto custou para Deus, em termos de tristeza no seu coração, ver um povo inerte, desobediente, negligente, e a única coisa que chamava a atenção deles era a vida material de cada um. Foi justamente onde Deus teve que tocar. Eu aprendo nessa vida cristã, fundamentado na palavra, irmãos, que a mão do Senhor é aquela que nos protege, que está sobre nossa vida, nos dando direção, segurança. Muitas pessoas olham para a mão de Deus como sendo uma mão pesada, que só vai agir no sentido de corrigir. E fogem, querem distância da mão de Deus. Talvez para muitos aqui isso tenha sido ensinado desde sua infância. Mas nós precisamos ter amor pela mão do Senhor. Ela nos corrige sim, mas na maioria das vezes ela está à nossa disposição para nos dar proteção, para nos dar propulsão, nos encaminhar no sentido da direção apontada por Deus. E é muito prático esse ensinamento, porque Deus aponta a sua mão numa direção e é ali que ela fica estendida. E se você caminha naquela direção, você vai estar debaixo da proteção de Deus, da segurança de Deus. Mas se você se desviar daquele caminho, a mão do Senhor não vai com você. Deus não vai te acompanhar naquilo que não é plano dele, naquilo que se constitui hoje uma desobediência na sua vida. E sabe o que nós aprendemos? A mão do Senhor não precisa pesar sobre nós para nos corrigir. Basta que nós nos retiremos de debaixo dela, para nós sofrermos com as consequências da nossa negligência, da nossa desobediência. E era isso que estava acontecendo com o povo de Judá. Então a reação foi positiva no sentido de que eles obedeceram ao Senhor, que eles temeram ao Senhor. Olha no verso 12 a comprovação. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus.
por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Quais foram as duas maneiras como o povo reagiu? Obediência e temor. O povo reagiu com obediência, irmãos. A maior expressão de culto e gratidão que nós podemos oferecer a Deus é a obediência. Certa vez o Senhor usou o profeta Samuel para confrontar o rei Saul. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Samuel diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão a Deus é melhor do que a gordura dos carneiros, ou seja, os elementos que eram ofertados ao Senhor em culto. O que Deus está nos falando aqui, que pode ser aplicado à minha vida e à sua vida hoje, é que você pode ser um frequentador assíduo de cultos, de igreja, você pode até ser alguém que se aplique a algum tipo de obra social, mas se você não for sensível ao ponto de ser obediente à palavra do Senhor, o Senhor não terá prazer nas suas ofertas sacrificiais. A obediência é a expressão de culto e gratidão que mais agrada o coração de Deus. Tanto que em Isaías capítulo 1, verso 19, Deus fala por meio do profeta: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. E nós vemos Jesus dar uma interpretação no Novo Testamento acerca do valor da obediência como oferta de culto. Lucas capítulo 6, verso 46, Jesus diz assim para aquele povo que estava diante dele: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu vos mando? Jesus estava falando para um povo religioso, que queria segui-lo dizendo: Senhor, Senhor. E aí Jesus os confronta com relação à desobediência. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Aquilo que se constitui por minha palavra. Versículo 47, eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Mas à frente Jesus diz: é como o homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. E no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Deus está disposto a construir a sua vida contigo. Aliás, em alguns momentos Deus está disposto a edificar a sua vida para você. Mas se você não permitir, Ele não o fará. Quando Jesus coloca em questão a obediência, no fundo, o seu coração está entristecido por aqueles que não obedecem. Porque a vontade do Senhor é que todos vivessem bem. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância, com fartura, com alegria, com felicidade. Mesmo diante de algumas aflições ou tribulações. Em João capítulo 5, verso 24, Jesus traz uma palavra conclusiva com relação à obediência. Ele diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Percebe? Até que ponto a desobediência pode nos comprometer? Ela pode comprometer a nossa vida eterna nos céus. E não há nada mais valioso do que isso. E quando eu vejo a palavra de Deus vindo ao nosso coração nesse sentido, eu percebo que muitas vezes, irmãos, nós estamos aplicando nossas energias,
concentrando o nosso tempo naquilo que é um projeto pessoal nosso. E estamos impedindo que Deus venha agir em nosso favor, uma vez que se nós estivéssemos caminhando com Ele dentro do seu propósito, Ele estaria conosco. Às vezes nós excluímos a nossa família, os nossos filhos, daquilo que é um projeto de Deus. Então nós estamos também excluindo os nossos filhos daquilo que seria promessa, proteção, segurança de Deus. E por mais que você venha investir na vida profissional, material, de um dos seus filhos, nada disso se compara ao valor que tem a salvação e a vida eterna, que você não tem condição de dar. O melhor que você pode deixar para os seus filhos é o caminho de Deus, através da pessoa de Jesus. Você pode dar tudo isso para ele, mas se você não priorizar o que é espiritual, para que tudo isso? Quando nós partimos dessa vida aqui, nós não podemos levar nada, irmãos. E eu sei que muitas vezes, nós como pais, daríamos a nossa vida pelos nossos filhos. Que Deus está falando com o seu povo naquele tempo e continua ecoando nos nossos ouvidos ainda hoje. É que é Ele, e só Ele quem pode dar o que os nossos filhos precisam de maior valor. Então nós precisamos e devemos priorizar Deus na nossa vida e na vida dos nossos filhos. A segunda maneira como o povo reagiu foi através do temor. No verso 12 conclui-se dizendo: e o povo temeu ao Senhor. A Bíblia nos ensina que o temor é o princípio do desenvolvimento na sabedoria de qualquer pessoa. Se nós olharmos o exemplo de Jó, no início do livro de Jó, nós encontramos um diálogo que se estabelece entre Deus e os anjos, e Satanás estava ali. E Deus fala: de onde vieste? Ele disse: olha, eu vim de percorrer a terra. E aí o Senhor pergunta: vistes o meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, e homem que teme a Deus e evita o mal. O temor do Senhor estava presente na vida de um homem que foi referência de comportamento espiritual. De alguém que passou o que ninguém gostaria de passar. Perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, perdeu a sua saúde, mas preservou a sua fé. E pela sua fé, Deus lhe restituiu tudo novamente, inclusive sua família. Eu creio que uma das tranquilidades de Jó com relação à perda dos seus filhos, a Bíblia dá testemunho de que Jó os conduzia no caminho do Senhor. E Jó oferecia sacrifícios por ele e pelos seus filhos, caso algum dos seus filhos tivesse esquecido. Tal era o comprometimento que Jó tinha com a sua vida espiritual, tanto sua quanto da sua família, dos seus filhos. Então Deus levou os seus filhos. E Jó disse: Deus os deu, Deus os tomou. Louvado seja o Senhor. O que nós temos de mais valor só será preservado na perspectiva da presença do nosso Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 15:16 diz que é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que ter grande riqueza com inquietação. Deuteronômio 5:29 diz: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição de temer-me, diz o Senhor, para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Deus leva em consideração a nossa obediência e promete abençoar, inclusive, a nossa família, os nossos filhos, os nossos descendentes. Tal é a importância que Deus dá à obediência e ao temor. Agora há uma outra coisa importante, interessante observarmos aqui. Qual foi o veículo usado por Deus para redirecionar a vida do seu povo lá no passado? E Deus é imutável, a teologia nos ensina isso, e na maioria das vezes os mesmos veículos que Ele usou no passado, Ele está disposto a usar ainda hoje. Ageu capítulo 1, verso 11, diz que todo o restante do povo
obedeceu à voz do Senhor, o seu Deus, e por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. É necessária uma reflexão nesse momento a partir de duas perspectivas. A primeira é que você pode ser o povo que precisa da palavra de Deus hoje. Mas a segunda é que você pode ser o profeta ou a profetisa que Deus quer usar para falar ao povo. Então nós somos tão carentes da palavra de Deus, quanto também somos carentes de proclamar a palavra de Deus. E às vezes por quem nós mais oramos, quem mais nós nos preocupamos, pela nossa negligência, não tem tido à disposição uma palavra profética por meio da nossa boca. Por exemplo, os nossos filhos dentro da nossa casa. E finalmente, irmãos, qual foi a atitude de Deus depois da reação daquele povo? Deus então envia uma palavra de encorajamento, que é o que eles estavam precisando. E eu creio que essa é a palavra também nós estamos precisando hoje, uma vez que chegamos à conscientização do ponto em que nós estamos. Talvez todas as outras palavras nós já tenhamos ouvido da parte de Deus, uma palavra de rejeição com relação ao nosso comportamento, à nossa inércia. Talvez nós já tenhamos ouvido uma palavra de denúncia com relação ao nosso pecado, da negligência, da desobediência, da falta de temor, da falta de fé. Talvez nós já tenhamos ouvido uma palavra de reflexão que nos pudesse levar à compreensão do mundo, do meio que nós estávamos vivendo lá atrás. Mas hoje a palavra que nós estamos precisando de Deus, mediante a nossa obediência, desejo de obedecê-lo, de segui-lo, é uma palavra de encorajamento. Como quem diz, enfrente a situação. Se há um problema no seu casamento e você está quase desistindo, isso é uma obra de Deus, é prioridade de Deus, a sua família. Então você pode crer que Deus estará contigo se você crer nele, se você obedecê-lo e pelo temor você quiser trabalhar e agir segundo a direção estabelecida por ele. Se há um problema pessoal, algum tipo de pecado no qual você tem se sentido prisioneiro, tenha coragem e vença isso, porque por você mesmo talvez você tenha lutado e não tenha conseguido, mas hoje Deus te dá o Espírito Santo para interceder por você e te dar força para você vencer. Então é coragem que você precisa. Deus olha para o povo no verso 13 e diz: eu estou com vocês, declara o Senhor. No verso 14 diz que todos começaram a trabalhar no templo do Senhor, seu Deus. Muitas vezes, irmãos, nós estamos inertes, nós nos paralisamos diante de dificuldades que enfrentamos, diante das batalhas espirituais que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós nos fragilizamos, permitimos a opressão do mal chegar sobre nós. E enquanto pessoas oprimidas, nós nos paralisamos, mas não é isso que Deus quer. Deus se revelou a mim e a você para mostrar o poder que Ele tem de agir em nosso favor. Então Ele diz: eu estou com você. Ele disse isso no passado e está disposto a dizer isso ainda hoje. Deus visitou o seu povo, capítulo 2, verso 3, dizendo coragem. Falou coragem a Zorobabel, falou coragem a Josué, o sumo sacerdote, falou coragem a todo o povo de Judá, dizendo: vão ao trabalho, povo da terra, porque eu estou com vocês. Mas é importante nós concluirmos, irmãos, com a palavra de Deus que nos mostra que não basta termos coragem, se essa coragem nossa não existir de forma fundamentada na aliança que Deus estabeleceu conosco e que nós estabelecemos com Ele. Não adianta ter uma coragem segundo uma palavra de Deus. É necessário ter coragem segundo a palavra, mas também segundo a presença e a comunhão do Senhor. No verso 5 do capítulo 2, depois de dizer coragem ao seu povo, depois de dizer eu estou com vocês, Deus esclarece: esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu Espírito estará com vocês. Portanto,
não tenham medo. É pela aliança que Deus fez comigo, que Deus fez com você, que nós podemos ter essa coragem de lutar e vencer. Porque na aliança, através de Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, irmãos. E é esse o Espírito que nos dá a vitória. Quando o povo olhou para o templo, o povo não acreditou que ele seria mais bonito e nem glorificaria mais a Deus do que o primeiro templo que Salomão fez. Mas para mostrar que Deus não está preocupado com estética, nem com o ouro e nem com a prata, e nesse texto Deus declara: minha é a prata e meu é o ouro. Não se preocupe com isso. Se isso for necessário para desenvolver a minha obra, eu darei, estarei disponibilizando a vocês, mas não é nisso que eu estou interessado em vidas. Então ele diz: eu tenho certeza que se vocês me obedecerem e caminharem no temor, segundo a aliança que eu fiz com vocês, permitindo o meu Espírito Santo agir na vida de vocês, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Amém, irmãos? Essa palavra vem a mim e a você hoje. No sentido de que não importa o que aconteceu para trás, não importa o que você perdeu, ou o que foi destruído na sua vida. Se você permitir Deus agir em você e através de você, se você priorizar Deus e as coisas de Deus na sua vida, se o temor e a obediência estiverem presentes, com certeza a glória da sua segunda vida, da segunda fase da sua vida, será maior do que a glória da primeira. Porque o Senhor garante isso. Diante de tantas palavras proféticas, desde a rejeição, passando pela denúncia do pecado, passando pela palavra de reflexão, pela palavra de direção, pela palavra de ensinamento, pela palavra de encorajamento, Deus conclui o seu relacionamento com o seu povo naquele tempo, trazendo uma palavra de promessa. Ele diz, verso 15, agora preste atenção, de hoje em diante, reconsiderem. Deus não estava mais pondo em questão o passado deles, de hoje em diante. É isso que Deus faz comigo, é isso que Deus faz contigo. Ele vai considerar daqui para frente. De hoje em diante, reconsiderem como eram as coisas antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem, granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Mas a partir de hoje, dia 24 do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Glória a Deus, irmãos. Mas de hoje em diante, o Senhor nos abençoará. E que seja assim para o resto de nossas vidas.